Fala, meus amigos, um vídeo aqui para mostrar, tá, como que a gente faz para arriscar entradas no meio da pernada de alta, porque muitas vezes a gente fica esperando a correção para entrar e o mercado cripto, quando ele começa a engatar uma alta em alguns ativos, ele sobe sem parar, principalmente altcoins, não dando chance de entrada, e quando ele marca topo e começa a correção, essa correção muitas vezes é muito profunda e aí fica difícil achar uma entrada ou gerenciamento. Então às vezes é bom a gente se posicionar no meio da pernada, e tem algumas técnicas, né? Então o que a gente tem que identificar é o momento de mercado que estamos, tá? Por exemplo, o mercado ele passa aí 20, 25% do tempo em movimentos direcionais, né, a pernada, e passa 75, 80% do tempo fazendo as correções, as consolidações, para depois fazer mais um movimento direcional, né? Então, quando estamos nesse momento de mercado, são estratégias diferentes de quando a gente está nesse momento de mercado, tá? É isso que vocês têm que entender e saber identificar. Se a gente está no momento de consolidação, correção, acumulação, distribuição, enfim, ou no movimento direcional de alta ou de baixa. Quando estamos nesse momento de mercado, aí vocês vão utilizar estratégias de sobrevenda em tempos gráficos menores. Aí é claro, né? Se você está operando semanal, sobrevenda de 1 hora, 4 horas, né? Se está operando diário, sobrevenda de 1 hora para menos, enfim, tá? Quando está nesse movimento direcional, estratégias de sobrevenda, setups de Larry Williams, continuação 9.2, 9.3, cruzamento de estocástico, esperar o estocástico curvar para baixo, cruzar, né, e curvar para cima. E aí tem várias estratégias, tá? Mas essas estratégias são muito eficientes para esse momento de mercado. Quando está nesse momento de mercado, né, um momento de consolidação, aí a gente marca o range, né, espera ele tocar ali em 50% para baixo. Quando tocou em 50% para baixo, procura padrões de entradas, como divergência bull, cunhas descendentes, canais descendentes, ombro, cabeça, ombro, enfim, né? Até que acontece o rompimento e ele começa mais um movimento direcional, né? O que está acontecendo, por exemplo, em Litecoin, tá? Então, primeiramente, dando exemplo aqui de Litecoin, eu gosto de pensar assim: o mercado, como ele é fractal, ele fez um movimento direcional, passou por um momento corretivo e agora possivelmente está num outro movimento direcional que vai romper esse topo aqui. É a maior chance, tá? Seria então um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, né? Enquanto essa pernada está se formando, a gente fica buscando estratégias de sobrevenda nos 5 minutos, né? Mas muitas vezes, quando estiver muito forte, ele mal dá entrada mesmo nos 5 minutos. Então eu gosto de identificar, essa estrutura vai subir até onde? Aonde que ela vai encontrar resistência, né? A resistência dela vai ser referente a uma outra estrutura que não foi mitigada ainda, né? Que não foi tocada em 50% ainda, que é essa estrutura aqui, ó. Porque esse topo originou um fundo lá embaixo, que foi o fundo do bear market. E esse topo aqui puxando numa fibra dele, então, até aqui, né? Nós temos toda essa consolidação. E aqui está o nível de 0,5. Então, acima de 0,5, tá? A gente vai dividir assim. Aqui os ursos vão ficar prestando atenção, né? E aqui os touros estão confortáveis em dar sequência, tá? Então, eu marquei aqui 0,5 para ficar de olho, né? Porque, claro que pode romper 0,5, né? Mas muitas vezes ele dá uma sentida aqui. E querer me posicionar em long, próximo de 0,5 é ruim, né? Quanto mais próximo de 0,5 é ruim. Por exemplo aqui, ó, Popcat, ó. Então a gente teve essa estrutura de baixa, ó, quando chegou próximo lá de 0,5, olha o que aconteceu, né? Já tá dando um recuozinho, ó. Já começa. O mercado sabe que 0,5 é a zona que divide, né, interesse entre touros e ursos. E muitas vezes o mercado vai romper, mas ele dá uma sentidinha em 0,5, volta, bate de novo e aí fura, tá? A não ser que esteja muito forte para passar direto. Enfim, então eu marquei 0,5 porque é um ponto que eu falo assim: se eu entrar no meio da pernada, eu quero garantir parcial um pouquinho antes, né? E aí tem algumas estratégias. Por exemplo, ó, vou marcar aqui quando começou, né? Começou aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui apagar aqui esses indicadores.
Eu vou só colocar aqui, ó. Aqui eu tô com uma EMA 8, vou colocar EMA 9, tá? E vou colocar uma cor aqui nessa EMA. Vou colocar uma EMA azul, só pra gente ver, tá? Pera aí. Azul. Fechou. Então isso aqui, essa linha azul é a EMA 9. Depois um forte movimento de alta, tá? Enquanto a EMA 9 estiver curvado para cima, né, a gente pode usar setups 9.2 e 9.3 de Larry Williams para dar entrada, né? Então, olha só, como que funciona o setup? Tá? O setup vai funcionar o seguinte: marco a mínima de um candle de força, que seria esse. Marquei. O mercado subiu. Sobe para a mínima do outro candle, tá? O mercado subiu. Sobe a mínima do outro candle. O mercado subiu, entendeu? Sobe para a mínima, ó. Subiu. Agora perdeu a mínima. Nesse momento que perdeu a mínima, você vai fazer o contrário. Marca a máxima do candle que rompeu, que é esse daqui. E assim que romper esse candle, você vai fazer a entrada. Então a entrada ficaria aqui, ó, em 98,44, tá? No rompimento desse candle, e o stop aqui. Ele entrega uma alta, tá bom? Como é um setup mais arriscado, como que você vai fazer? Vai marcar a mínima, vai pegar a amplitude do seu stop até o seu ponto de entrada e vai transferir para cima, vai marcar aqui e vai fazer um take profit ali em 99,43. Você vai sair inteiro da posição? Não, porque vai que o mercado continua na alta, correto? Então sai com uma fração, eu fecho aqui 60%, porque caso o mercado vier pegar meu stop, eu pelo menos paguei as taxas e tive um lucro mínimo, né? Como eu sei que meu take vai ser curto, tá? Eu entro um pouquinho mais pesadinho, porque o stop está próximo, não é tão caro, né? E eu sei que eu vou fazer um take curto de 60%, então só vou surfar com 40% da operação, tá? Da margem. E aí continua. Esse setup ele continua se repetindo até várias vezes, até ele falhar, né? Como todos. Só que quando ele falha numa hora, ele pode ser simplesmente um gatilho de entrada no 4 horas, por exemplo, tá? Então, olha só. Foi subindo, rompeu a mínima, tá? Marcou a máxima, ele rompeu aqui em cima. Teoricamente o stop ficaria aqui embaixo, né? Porque ele vai ficar lá no fundo do movimento, tá? O mercado ele foi descendo e subiu de novo. Então, ó, o setup ele anula quando a EMA 9 curva para baixo, tá? Então, ele anula o setup, mas ele pode dar um gatilho de novo. Então, olha, deu gatilho aqui, deu um gatilho, né, que curvou para baixo aqui, iria anular possivelmente aqui, tá? Mas apesar dele ter funcionado, deu um gatilho aqui, né? Deu um gatilho aqui, só que esse gatilho ele foi, digamos assim, aqui foi um stop, né? Porque ó, entrou aqui, vamos ver, ó, teria entrado aqui, teria colocado stop no fundo do movimento e teria projetado a amplitude, só pra gente ver, ó, teria dado take, viu? Aqui aconteceria isso que a gente tinha falado antes, ó. Ele ia dar o take de 60 e depois ia tomar stop, tá? Então esse gatilho ele funciona muito bem, ó, no tempo gráfico de 4 horas. Vamos ver na pernada, ó. Lembra que aqui foi onde falhou numa hora, mas olha como no 4 horas ele funcionou, tá vendo? Rompeu aqui, tá? O stop teria que ficar no fundo do movimento, né? Para marcar fundo teria que romper essa máxima aqui, então o stop ficaria um pouquinho mais afastado, depois atualizaria para esse e deu lá a entrada. Olha lá de novo aqui, ó, tá? Outra entrada aqui, tá? Então, olha só, mínima do candle, rompeu a mínima, marca a máxima. Rompeu a máxima esse candle? Não. Próxima, abaixa a máxima. Rompeu a máxima? Rompeu. EMA 9 está para cima? Está para cima, tá? Surfou o movimento, tá? De novo o setup aqui, ó, no 4 horas, ó. Mínima do candle, tá? Rompeu a máxima? Rompeu. Aqui, ó, entrada aqui. Stop, fundo do movimento, tá? Risco 1 para 1. Risco 1 para 1. Deu o take. Tá vendo? Então, essa é uma técnica muito boa para você pegar movimentos direcionais, tá? No meio da pernada.
no meio da pernada. Então olha aqui, ó, a mínima do candle, rompeu a mínima, desce para esse, marca a máxima, né? E agora você espera. O que vai acontecer aqui? Se o próximo candle romper essa mínima aqui, eu abaixo esse daqui para a máxima do candle. Se o próximo romper a mínima, eu abaixo aqui para a máxima, até romper. Quando romper a máxima, atenção na EMA 9, tá? Tá curvada para cima? Tá. Faz a entrada. Esse é o setup clássico de Larry Williams para entrar. Mas dá para você usar com EMA 8, com EMA 12, o que você quiser, tá? É que ele descreve como EMA 9, tá? Entrei, o que eu quero fazer? Eu quero garantir, né, as minhas parciais aqui e quero surfar no máximo até 0.5. Daí depois eu vejo o que eu faço. Então isso aqui é uma técnica para pegar. Ele começa a funcionar numa hora, você vê que uma hora está começando a falhar, dá zoom out, vai para 4 horas. Você vê que 4 horas está começando a falhar, faz um out, vai para o diário, né? Que ele faz bastante isso no diário também. Olha lá, ó, movimento direcional. Aqui, ó, entrada, stop no fundo, foi, tá? Entrada, stop no fundo, foi, ó, tudo setup de Larry Williams no movimento direcional no diário. Então ele começa numa hora, depois passa para o 4, depois passa para o diário, depois passa para o semanal. Vai do seu feeling, qual tempo gráfico vai obedecer mais, né? Outra técnica que eu tenho feito, né, é fazer um scalp, tá? Com possibilidade de ser um fundo. Então, como que eu faço isso? Eu vou com um tempo gráfico bem pequeno mesmo, tá? Tipo 5 minutos, às vezes até 2 minutos. Procuro algum padrão gráfico que esteja acontecendo, né? Vamos ver aqui, ó. Esse padrão aqui já foi. Então, aqui, ó, um padrão gráfico que esteja acontecendo, né? Fundos ascendentes, tá? Dou um zoom maior ainda, mudo para gráfico Heikin Ashi. Aí o que eu faço? Eu espero. Por que gráfico Heikin Ashi? Porque, olha, no gráfico de vela, ele fica candles coloridos aqui, ó. Candle de compra, candle de venda, candle de compra, candle de venda, né? Se eu mudo para gráfico Heikin Ashi, ó, ele diminui essas oscilações. A chance, né, de ser um fundo quando troca de cor ou ser um topo quando troca de cor é muito maior, principalmente quando você traça uma LTA e uma LTB. Então eu procuro algum padrãozinho gráfico de canal, né, de cunha, algum fundos ascendentes, traço ali uma LTA, por exemplo, espero o ativo tocar nessa LTA. Quando ele tocou nessa LTA, eu espero mudar de cor, fazer um candle que rompa a máxima do candle anterior. É aquele mesmo setup, ó, marco a máxima, vou descendo, vou descendo, vou descendo, vou descendo, opa, rompeu e mudou de cor, entrada. Entro aqui, coloco stop no fundo do movimento, tá? Faço a mesma técnica, risco 1 para 1, tá? Risco 1 para 1, jogo lá em cima, take profit aqui, ó, tá? Então o que isso me possibilita? Fazer uma entrada, né, no micro, colocar um stop curtíssimo, isso aqui daria um stop aqui, ó, de 0,6%, 0,65%. Claro que o take também é bem curto, né? Mas se o mercado for lá em cima e devolver, eu consegui a minha parcial, lucro mínimo no bolso. Como a variação é muito pequena porque eu estou no micro, entra um pouquinho mais pesado, porque fez o take de 60% aqui, você vai surfar só com 40%, o stop está seguro. E daí você fica assim, pô, pelo menos consegui entrar aqui e arriscar no meio da pernada de alta, né? Uma entrada. Tá? O problema dessa técnica é que você vai tomar vários stops, vai acontecer várias vezes de você tomar os 60 lá em cima, estopar no 40, tomar os 60, estopar no 40, tá? A não ser que você fique subindo o seu stop também, né? Porque daí você vai ser estopado no lucro, conforme o padrãozinho for se desenvolvendo, né? A escadinha for se desenvolvendo. Que nem Popcat aqui, ó. Antes dela sentir aqui, olha nos 5 minutos que delícia que tava, ó. Cara, quando você identifica assim, ó, esse padrãozinho, né? Você fala, pô, 50% tá marcado lá em cima. Eu vou ficar surfando até próximo de 50%, fazendo esse scalpzinho aqui, ó. E daí muda lá para o tempo gráfico menor, 2 minutinhos, opera Heikin Ashi, né? Ó, traça lá a LTA, que ele foi respeitando aqui, ó, traça lá a LTA,
chegou próximo, mudou de cor, entrada, take 1 para 1. Chegou próximo, mudou de cor, entrada, take 1 para 1 e vai indo, tá? Então é um day trade que pode virar um swing trade se o mercado explodir, que a gente não sabe, né? Se o mercado explodir, sua entrada virou um swing trade, entendeu? Então é uma técnica legal aí para vocês pegarem movimentos, né, direcionais, entrar no meio da pernada, tá? E reduzir o seu risco, tá? Beleza? Valeu aí!